Fala pessoal, chegamos à nossa aula sobre teoria numérica dos inteiros. Nessa aula você vai aprender aqui os critérios de divisibilidade, entre outras situações. Então, bora lá, vamos começar a aula. Vem comigo, ó. Primeira coisa aqui, onde eu tenho múltiplos e divisores, nós iremos começar falando sobre os critérios de divisibilidade. Vamos falar primeiro aqui sobre os critérios de divisibilidade por 2. Aqui são algumas regrinhas que vai nos fazer resolver algumas questões mais rápido, tá? Se eu tenho um número e eu preciso dividir esse número por 2, eu preciso saber que todo número ele pode ser dividido por 2 quando ele for o quê? Quando ele for par. Então, um número ele pode ser dividido por 2 quando for par. Então, eu vou escrever aqui, opa, ficou muito feio isso aqui, quando for par. Então escreve aí, um número ele é divisível por 2 quando ele for par. Ok, então essa daqui é a nossa primeira informação. E eu vou te dar alguns exemplos aqui de alguns números que podem ser divisíveis por 2, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, exemplos, tá? Um exemplo aqui de um número que pode ser divisível por 2 é o número 38. Olha aqui, ó, o número 38 é um número par, pois ele termina com o número 8, tá? Então, o número 8 ele é um número par, então o 38 ele é um número par. Então, eu posso dizer que 38 dá para dividir por 2, porque 38 dividido por 2 vai ser igual a 19, tá? E aqui não vai sobrar nada. E aí eu vou ter um número inteiro sendo dividido por 2 e tendo como resultado um outro número inteiro, tá bom? Então, ó, eu vou colocar aqui de forma melhorzinha aqui para você, tá? Então, 38, por exemplo, dividido por 2 é igual a 19. Um outro exemplo de número que pode ser dividido por 2 é o número, por exemplo, 110. Olha aqui, ó. O 110 termina em 0. Então, o número que termina em 0, ele é um número par. Então, eu posso pegar aqui, ó, e dividir 110 por 2, e aí eu vou ter como resultado final o número 55. Ou seja, eu tenho o 110, que é um número inteiro, e eu tenho como resultado o número 55, que é outro número inteiro. Beleza, mas professor, como que eu vou saber que um número é par? Todo número par, ele vai terminar com um desses algarismos aqui, ó, tá? Ele vai ter final, né? O final do número vai ser ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, tá? Então, assim, se o número termina, né? Se ele tem final, né? O final do número, o último algarismo, for um desses aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser par, ok? Então, assim, um número para ser divisível por 2 é muito fácil, tá? Então, esse daqui é praticamente o mais fácil que a gente tem. O número par, todo número par pode ser divisível por 2. Ele vai ser dividido por 2, ok? Então, vamos lá. Vamos para o número 3. Quando que um número ele pode ser divisível por 3? Bom, você vai pegar e vai escrever aí. Você vai escrever aqui do lado, ó. Todo número ele vai ser divisível por 3 quando você somar, tá? Escreve aí. Somar todos os algarismos, tá? Você vai somar todos os algarismos e no final o número dessa conta, né? Então vamos lá, o número final, ele precisa o quê? Ele precisa ser, né? Ele deve ser divisível por 3. Ou seja, ele deve ser... Opa, já estava repetindo aqui. Ele deve ser divisível por 3. Como assim, professor? Eu tenho que somar todos os algarismos desse número. E aí eu vou te dar um exemplo aqui, né? Alguns exemplos. Por exemplo, o número 342, para mim saber se ele é divisível por 3, para mim saber se dá para dividir esse número por 3,
eu vou precisar somar os seus algarismos, ó, 3 mais 4 mais 2, e eu vou ver se o resultado vai ser um número que está na tabuada do 3, um número que é divisível por 3. Então, vamos lá. 3 mais 4 é 7, 7 mais 2 é igual a 9, e 9 dá para dividir por 3. Isso significa que o número 342 ele é divisível por 3, tá bom? Um outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês é o outro número aqui, 243, tá? Outro exemplo aqui, tá? Outro exemplo. O número 243, se vocês somarem, eu vou ter aqui. Vocês vão ter 2 mais 4 é 6, 6 mais 3 é igual a 9. Então, também pode ser divisível por 3, tá? Números pequenos fica fácil da gente saber, a gente não precisa ficar fazendo isso. Mas se vocês pegarem um número muito grande, vocês precisam entender, vocês precisam saber sobre as regrinhas, né? Sobre os critérios de divisibilidade. Um outro exemplo aqui que eu posso dar para vocês, ó, é esse aqui. É um número pequeno, mas ó, eu posso ter aqui 33. O número 33 é o quê? 3 mais 3, que vai dar 6. 6 é um múltiplo de 3, então ele é divisível por 3, ok? Então é isso, é fácil, é só vocês copiarem, vocês entenderem, vocês precisam entender todas as regrinhas para que vocês não tenham dúvida. Então, assim, um conselho, vai anotando no caderno, vai tirando dúvida comigo, se você precisar, eu vou te dar um suporte, entre em contato comigo pelo Instagram, pelo direct, pelo WhatsApp, enfim. Eu estou aqui para tirar aqui as suas dúvidas, então vamos continuar aqui, tá? É bom sempre a gente estar lembrando sobre esses detalhes. Quando que um número ele é divisível por 4, tá? Aqui temos umas regrinhas, tá? Diferente. O número ele vai ser divisível por 4 quando os dois últimos algarismos, tá? Dois últimos algarismos. Quando os dois últimos algarismos terminarem em 00 ou, tá? 00 ou um múltiplo de 4, ok? Então, a regra é essa. Quando os dois últimos algarismos terminarem em 00 ou um múltiplo de 4. Exemplos, professor? Vamos lá. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, eu vou colocar aqui, por exemplo, o número 7.348. 7.348 dá para dividir por 4? Bom, em vez de você ficar tentando resolver essa conta e de repente não dá para dividir, você tem que saber o quê? Você tem que olhar lá para o final do número, ó. Os dois últimos algarismos formam o número 48. E 48, ele é um múltiplo de 4. Então, esse número aqui, se você pegar a calculadora, você vai conseguir dividir e vai encontrar um valor. Então, é um exemplo de divisor. É um exemplo de número que dá para dividir por 4. Um outro exemplo, professor. Outro exemplo é o número 800. O número 800, ele termina em 00. Então, dá para dividir por 4. Tá? Dá para dividir por 4. Mais um exemplo, professor. O número 104. Tá? O número 104 termina em 04. E 4, né? 04 é a mesma coisa que 4. 4 dá para dividir por 4, não dá? Então, é um número que dá para dividir por 4, tá? Então, seguindo as regras dos critérios de divisibilidade, você já descobre se dá para dividir ou se não dá para dividir. E com isso, você já ganha tempo, ok? Beleza? E se você quiser, você pode testar aí na sua calculadora. Se você fizer aqui, você vai encontrar, né? Se você dividir isso daqui por 4...
você vai encontrar o número 26. Assim como se você dividir ali o 800, você vai encontrar um resultado. E se você dividir 7.348 também, você vai encontrar um resultado inteiro, tá? A nossa aula é sobre os números inteiros. Teoria dos números inteiros. E aqui eu tenho alguns critérios de divisibilidade. Essa aula é uma aula básica, tá? De matemática básica. Se ela fosse um pouquinho mais avançada, nós teríamos aqui o número 7 e o número 8 também, tá? Apesar que o número 8 é tranquilo, mas o número 7 é o que dá um pouquinho mais de trabalho. Só que a gente não vai ver isso nessa aula, até porque os números que mais caem em um concurso público são esses que eu trouxe para vocês, tá bom? Quando que um número dá para dividir por 5? Bom, isso daqui é fácil. Quando o final do número, for o número 0, for o 0 ou 5, tá? Quando o final for o 0 ou 5. Se o final for o 0 ou 5, você consegue dividir por 5, ok? Então, vamos aos exemplos. Ó, esse daqui é fácil. Se eu tenho o número 100, dá para dividir, certo? Outro exemplo, se eu tenho aqui, sei lá, 5.445, também dá para dividir por 5. Se eu tenho 10.835, também dá para dividir. Você pode fazer a conta e que você vai encontrar um valor inteiro, um número inteiro, ok? Beleza? Vamos agora para a divisão por 6, tá? O critério para que um número seja dividido por 6, existe um critério aqui, tá? Ele tem que ser divisível, tá? Divisível. Ele precisa ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo. Beleza? Então, assim, para um número ser divisível por 6, ele precisa ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Por exemplo, olha aqui. Se eu tenho aqui um número, exemplo, tá? Se eu tenho o número 18, tá? O número 18, ele dá para dividir por 2, ó, ele termina em 8, então ele divide por 2. Ele é um número par, divide por 2. E por 3 ele também dá para dividir, ó, ele dá, porque se eu pegar 1 mais 8, eu tenho um resultado igual a 9. E 9 é um múltiplo de 3. Então, o número 18 dá para dividir por 6. Ok? Beleza? Outro número, tá? Vamos lá, outro número aqui. Outro exemplo, o número 216. Ele dá para dividir por 2? Dá, ó, porque ele termina em 6. Se ele termina em 6, ele é um número par, então ele divide por 2. Ele dá para dividir por 3? Vamos ver, ó. Eu tenho 2, mais 1, mais 6. E aí eu tenho 2 mais 1 é 3, 3 mais 6 é igual a 9. Eu tenho um múltiplo de 3, então ele dá para dividir por 6, porque ele é divisível por 2 e ele é divisível por 3. Ok? Beleza? Bom, outro exemplo, eu posso dar mais um exemplo aqui para vocês. Ó, o número 78. Dá para dividir por 6? Claro que dá, olha. Se eu tenho 78... eu tenho um número par, dá para dividir por 3, ou dá para dividir por 2, e aí eu tenho aqui que somar, ó, 7 mais 8 vai ser igual a quanto? Igual a 15. E 15, ó, se eu somar 1 mais 5, é igual a 6. Então, dá para dividir por 3. É um número que dá para dividir por 2 e dá para dividir por 3. E dessa forma, automaticamente, ele também dá para dividir por 6, tá bom? E aí, se você pegar 78 e dividir por 6, você vai encontrar o número 13, tá? Como resposta. Mas vamos agora para o critério de divisibilidade por 9. Como que a gente faz para encontrar um número que dá para dividir por 9? A regra é praticamente como se fosse a regra do número 3, tá? Mas aqui, ó, vocês vão somar, tá? Vocês vão somar
todos os algarismos, assim como vocês fazem no 3, quando é divisível por 3, vocês vão somar todos os algarismos, beleza, e o número final, tá? Então vamos lá, o número final, vocês vão somar todo mundo e o número final deve ser divisível por 9. Como assim? Ele deve ser um múltiplo de 9. Lá no 3 a gente sabe o quê? Que se você somar todos os algarismos, o resultado final tem que ser um múltiplo de 3, ou seja, tem que estar na tabuada do 3. Aqui é a mesma coisa, só que tem que estar na tabuada do 9. Por exemplo, tá? Vamos lá. Exemplos de números que dá para fazer isso, que dá para dividir por 9. Eu posso pegar aqui, ó, o número 243, tá? Como assim 243? Olha, se eu somar todo mundo, eu vou ter aqui o quê? Eu vou ter 2 mais 4 mais 3, ó. 2 mais 4 é 6, 6 mais 3 é 9. 9 dá para dividir por 9, não dá? Então, eu tenho aqui um número que é divisível por 9. Pronto. Simples assim. Bom, vamos para o próximo, ó. Se eu tenho aqui um outro número, por exemplo, número 63. 63, ó, eu tenho 6 mais 3, que também é igual a 9. E aí ele também é um múltiplo de 9, né? 9 vezes 1 é 9, dá para dividir. Show de bola. Ah, professor, e se eu tiver um número muito grande e a soma dos algarismos der, por exemplo, o número 27? Também vai ser um número que dá para dividir por 9, porque 27 é a mesma coisa que 3 vezes 9. Dessa forma, vocês vão encontrar os divisores de 9, tá? Os números que dá para dividir por 9, tá? E agora vamos para a divisão por 10, né? Quando que um número dá para dividir por 10? Esse é muito fácil, quando o final do número, tá? E só vai acontecer dessa forma, tá? Um número ele só pode ser divisível por 10 quando o final, tá? Quando o final desse número for 0, tá? Então, quando o final desse número for 0, vou até escrever aqui, ó, final for 0, você vai conseguir dividir esse número por 10, tá? Exemplos aqui, ó, exemplo de números que dá para dividir por 10. O número 10.000, ó, terminou com 0, ele dá para dividir por 10. O número, esse número aqui, ó, 15.340, dá para dividir por 10 porque terminou em 0. O número 2050, o número 2050 terminou em 0, dá para dividir por 10. Então a regra é essa. Terminou em 0, dá para dividir por 10, ok? Agora o que vai acontecer? A gente vai continuar, vamos falar agora sobre números primos e também sobre a decomposição em fatores primos, que faz parte da nossa aula de hoje. Bom, então vamos lá. Continuando aqui, eu tenho aqui número primo, tá? O que é um número primo? Você sabe o que é um número primo? Você sabe? Ah, você pode me responder. É todo número que tem apenas 2 divisores. Calma, que a regra não é bem essa, tá? Falta informação aí. A regra é, todo número primo, ele tem o quê? Ele tem somente 4 divisores inteiros distintos. O que isso significa? Significa que todo número primo, ele tem apenas 4 divisores, onde eu tenho 2 números positivos inteiros e 2 números negativos inteiros. Então, todo número primo tem 4 divisores inteiros. E na escola a gente aprende que todo número primo tem apenas 2 divisores naturais, tá? E aí seria só a parte dos números positivos, tá? Mas, vem comigo aqui, vamos entender de forma melhor. Vamos dizer que esse número primo aqui é o número P, tá?
E eu vou chamar esse número P de primo, tá? Só para a gente conseguir entender aqui o conceito, tá? Então, o número P é o meu número primo. Esse número aqui, ele tem o quê? Somente, tá? Somente 4 divisores. 4 divisores inteiros distintos, tá? Distintos, tá? Então, todo número primo ele tem apenas 4 divisores inteiros distintos. E o que significa essa palavra distinto? Significa diferente. Os números eles não podem ser iguais. Aí, ó, aqui, por exemplo, esse número P aqui, ele tem quais números divisíveis? Quais são os divisores de P? Bom, os divisores de P é 1, porque P dividido por 1 é P. O outro aqui é o menos 1, né? Porque P dividido por menos 1 vai ser menos P. O outro divisor aqui é o próprio número P, tá? É o próprio número positivo. E o último é o próprio número P, só que negativo. Então, eu tenho 1, menos 1, P e menos P. Esses são os divisores do meu número P. Só que eu vou dar exemplos aqui de números que são primos, tá? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui para vocês conseguirem entender de forma melhor. Para vocês entenderem de forma melhor, eu vou colocar aqui um número primo, tá? O número primo aqui, ó, vou botar número, tá? O número 7. Gente, o número 7 ele é um número primo. Eu já estou te falando isso. Por que que ele é um número primo? Olha só, eu tenho 7 dividido por 7. 7 dividido por 7 vai dar 1. Então, o 7 ele divide por ele mesmo, tá? Eu tenho, vamos abaixar aqui, tá? Vamos baixar os números. 7 dividido por 6 não vai dar o quê? Não inteiro. Vai dar um número que não é inteiro, tá? Então, é inteiro. Então, não, o número 6 eu não posso dizer que ele divide 7, tá? Então, não inteiro. Vai dar um número que não é inteiro. 7 dividido por 5 também não vai ser um número inteiro, tá? Então, não inteiro. 7 dividido por 4 também não dá para dividir e ter um número inteiro, tá? É essa a situação. Então, ó, não inteiro. O resultado vai ser um número que não é inteiro. 7 dividido por 3 também não vai ser um número inteiro, não vai ter um resultado inteiro. 7 dividido por 2 também não vai ter um número inteiro como resultado. E para ser um número inteiro, para ser um número primo, eu tenho que ter um resultado inteiro. Tem que ter um divisor que tenha como resultado um número inteiro. E aí eu voltei aqui, ó, bem pequenininho aqui, ó, 7 dividido por 1. 7 dividido por 1 é igual a 7. Então, perceba, o número 7, ele tem 2 divisores, tá? Ele tem 2 divisores positivos. Não podemos esquecer dos divisores negativos, tá? Se eu tenho 7 dividido por 1, eu tenho o número 1 como divisor do número 7. Mas eu também tenho o número menos 1, porque 7 dividido por menos 1 vai ser igual a menos 7. Então, eu tenho lá embaixo, eu tenho ali em cima também o número 7 como divisor de 7. 7 dividido por 7 é 7. E 7 dividido por menos 7 também vai ser o quê? Menos 1. Então, os divisores de 7 são esses aqui, tá? Então, isso daqui faz com que o número 7 seja um número primo. Beleza? Vamos lá, vou dar outro exemplo aqui de número primo. Vou dar o número 5 aqui, tá? Então, vamos lá. Exemplo, número 5. Tá? Eu vou botar um número pequeno para vocês conseguirem enxergar. Número 5. Então, o número 5 vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho 5 dividido por 5, que vai dar 1. Eu tenho 5 dividido por 4, que vai dar um resultado não inteiro, e aí isso daqui não vale, tá? Não inteiro.
para ser um número primo, eu tenho que ter um resultado, tem que ter dois números, né? Dois divisores positivos, ou seja, 4 divisores inteiros que tenha resultado inteiro, tá? Então, não inteiro. 5 dividido por 3 também não vai ser um número inteiro, vai ser um número com vírgula. 5 dividido por 2 vai dar 2,5, também não é um número inteiro. E 5 dividido por 1 vai dar o quê? Vai dar 5. Então, repare, eu tenho apenas 2 divisores, né, positivo inteiros, que é o número 1 e o número 5. Só que eu tenho 4 divisores distintos. Quais são? No número 5 é o número 1, é o número menos 1, é o número 5 e é o número menos 5, tá bom? Então, os divisores de 5 são esses aqui. E aí, pessoal, quais são os números primos? Existem muitos números primos. Para a gente fazer aqui a decomposição em fatores primos, que você aprendeu lá na escola, a gente precisa saber quais são os números primos. Eu vou colocar aqui de outra cor para vocês conseguirem enxergar melhorzinho. Os números primos são 2, que é o primeiro e único número primo que existe, o número 2, o número 3, o número 5, depois do 5 vem o 7, depois do 7 vem o 13, vem o 11, perdão, vem o número 11, depois do número 11 vem o número 13, depois do 13 tem o 17, depois do 17 tem o número 19, e assim, pessoal, continua. Só que quando a gente vai fazer uma decomposição em fatores primos, dificilmente vai chegar no número 19, tá? Então, deixa até aqui, anota esses números aí. Existem mais, o próximo número seria o 23, mas, por enquanto, deixa até aí, tá bom? Dificilmente vai chegar no número 19. Como que a gente vai fazer aqui uma decomposição em fatores primos? Bom, primeiro a gente vai fazer o seguinte, ó. Exemplo. Eu vou dar o exemplo de um número aqui, tá? Eu vou te dar aqui um número 32, tá? Vamos lá, número 32. A gente vai decompor esse número 32 em fatores primos. Então, a gente vai fazer aquela barra aqui do lado que a gente aprendeu na escola. Lembra que a gente aprendeu na escola que a gente tem uma barrinha para fazer? Então, a gente vai fazer a barra e vamos começar a dividir esse número pelos números primos. O primeiro número primo que nós temos é o número 2. Então, a gente sempre vai começar dividindo por 2. Divide 32 por 2. Vai dar o quê? Vai dar 16, tá? Vai dar 16. 16 dá para continuar dividindo por 2? Dá para continuar. Então, a gente continua, que vai dar 8. Continua por 2, que vai dar 4. Continua por 2, que vai dar 2. Continua por 2, que vai dar 1. Então, eu fatorei aqui, né? Eu fiz a decomposição em fatores primos do número 32. Agora, como que eu vou fazer para representar esse número 32 em forma de potência, por exemplo? Eu vou ter aqui, ó, que 32 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho aqui 5 número 2 sendo multiplicado. É uma forma de representar o número 32. Outra forma, como eu disse, é a forma em potência. O que a gente faz? Repete a base, somos expoentes. Eu tenho 5 número 2 aqui. Então, eu tenho que 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta potência. Outro número aqui é o número 78, que eu posso dar aqui como exemplo, tá? Vamos lá, sempre começando pelo número 2, a metade de 78 dá 39. 39 não é um número par, então eu pulo para o próximo número primo, que é o número 3. Vou dividir 39 por 3, e aí eu vou ter como resultado o número 13, tá? O número 13. 13 não dá para dividir por 3, não dá para dividir por 5, não dá para dividir por 7, não dá para dividir por 11, dá para dividir pelo próprio número 13. Então, eu tenho aqui 13, aí não sobra nada. Olha aqui, vou representar esse número em uma outra forma, tá? O número 78 ele pode ser representado como 2
vezes 3 vezes 13. É uma outra forma de representar o número 78. Até aqui, tudo bem com vocês? Até aqui tá tudo ok? Então, vamos continuar aqui. Vamos falar aqui sobre os divisores de um número, tá? Essa aula aqui, ela é simples, mas ela tá completa para você. Você vai sair daqui sabendo fazer tudo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vamos agora falar sobre os divisores de um número, ok? Então, vamos pegar aqui como exemplo o próprio número 32, tá? Então, eu tenho aqui como exemplo o número 32. Como que eu vou encontrar os divisores do número 32? Ó, eu posso dizer que os divisores do número 32 dá para me fazer de cabeça, professor. Eu posso dizer que são o número 2, eu posso dizer que é o número menos 2, né? Porque lembra? Eu tenho divisores inteiros, positivos e negativos. Eu posso dizer também, professor, que é o número 4, o número menos 4, e assim eu posso dizer todos os meus números inteiros que são divisores do número 32. Só que aí você pode se perder nessa conta. E aí o que você tem que fazer? Ó, você pode fazer o seguinte, ó, eu vou dar outro exemplo de um outro número aqui. O número 48. Como que a gente vai fazer para encontrar todos os divisores do número 48? Preste atenção. Eu vou dividir, né? Eu vou fatorar, olha lá o que a gente já aprendeu, a gente vai fatorar esse número 48. Aí eu vou fatorar sempre começando pelo número 2, 48 por 2 vai dar 24, 24 também dá por 2, eu vou ter 12, 12 dá por 2, eu vou ter aqui 6, 6 dá por 2 vai dar 3, e 3 só dá por 3, vai dar aqui, ó, vai dar 1 e acabou. O que a gente faz agora? Eu encontrei ali, eu fatorei o número, né? Eu fiz a decomposição em fatores primos do número 48. Só que eu quero encontrar todos os divisores desse número. O que eu faço? Eu faço uma outra barra um pouquinho mais alto ali, coloco aqui o número 1, tá? E eu vou começar a multiplicar todos os meus números por esse número ali, tá? Então, eu vou mudar aqui a cor da caneta e eu vou começar a seguinte coisa, ó. Eu vou começar a fazer isso aqui, ó. O seguinte, ó. 2 vezes 1 é 2. Coloco esse número 2 do lado do número 2. Pronto, multipliquei por 1. Vou passar para o número 2 aqui de baixo, ó. Esse número 2 aqui de baixo, ele vai multiplicar o 1 lá em cima, ó. 2 vezes 1 é 2. Eu já tenho o número 2 ali, eu não preciso repetir. Depois eu venho com esse mesmo número 2 e multiplico, ó, por esse 2 aqui de baixo. 2 vezes 2 é 4. Coloco o número 4 na direção do número que eu estou multiplicando. Beleza, vamos lá para o número 2 lá de baixo. Ó. 2 vezes 1 lá em cima vai dar 2, eu já tenho. Depois 2 vezes 2 vai dar 4, eu já tenho 4 ali. E aí eu tenho 2 vezes 4. Agora eu vou multiplicar aquele 2 pelo aquele 4. 2 vezes 4 é igual a 8. Pronto. Vamos para o último número 2. Ó. Esse 2 vai multiplicar. 2 vezes 1 é 2, já tem ali. 2 vezes 2 é 4, também já tem. 2 vezes 4 é 8, também já tem. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 8. 2 vezes 8 é 16. Beleza. Acabou por aqui? Acabou. A parte do 2 acabou. Agora, a gente vai multiplicar o número 3. Vamos lá. Eu vou ter ali o número 3, que multiplica 1. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 4 é 12. 3 vezes 8 é 24. 3 vezes 16. 3 vezes 16 é 48, tá? Então, acabou. Encontrei todos os divisores positivos do número 48. Então, como que eu vou fazer para representar aqui? Ó? Eu tenho divisores do número 48 igual a 1. Depois do 1, quem é que eu tenho? 2. Depois do 2, eu tenho 3 lá embaixo, tá? Então, eu tenho 3. Depois do 3, eu tenho 4. Depois do 4,
eu tenho o número 6. Depois do número 6, eu tenho o número 8. Estou colocando na ordem crescente, tá? Depois do número 8, eu tenho o número 12. Depois do número 12, eu tenho o número 24. E por último, eu tenho o próprio número 48. Então, quantos divisores do número 48 eu tenho? Você vai contar. Você vai contar aqui comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Tá faltando alguém que eu esqueci de colocar aqui, que é o número 16, ó. Então, aqui, ó, no 12, a gente vai pro 16, tá? Vamos lá, eu pulei o 16, eu tenho o número 16, depois eu tenho o número 24, e por fim, opa, vou até botar assim, e 48, beleza? Então, opa, vamos lá, eu tenho 10 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu tenho 10, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, 10 divisores positivos, tá? Positivos. E quantos divisores negativos? Eu vou ter 10 divisores. A gente não pode esquecer dos números negativos, tá? Então, eu tenho 10 divisores negativos também. Então, o total, eu tenho 20 divisores do número 48, tá bom? Então, a gente não pode esquecer dos números negativos. Então, para isso, você pode botar aqui mais ou menos, né? Mais 1 e menos 1, mais 2 e menos 2, mais 3 e menos 3, mais 4 e menos 4. E assim você pode fazer em todos os números para você não esquecer dos números negativos. Tá? Porque geralmente a gente acha que é só número positivo e acaba errando na hora de fazer lá a nossa avaliação, a nossa prova. Só que agora, pessoal, ó, eu tenho o número de divisores de um número. Aqui, ó, eu tenho os divisores de um número, encontrei os divisores, contei no final das contas quantos divisores eu tinha, encontrei 20. Só que deu uma trabalheira, professor. Como que eu posso fazer para encontrar o número de divisores de um número sem precisar ter essa trabalheira toda? Ó, vou usar o mesmo número aqui como exemplo. Isso daqui é um macete, tá? Então, ó, anota aí, macete. Quem não gosta de macete, né? Então, eu tenho aqui um macete. E o macete é o seguinte, ó, você vai pegar o 48, você vai fatorar esse 48, como a gente fez ali em cima, tá? Vocês já sabem o que vai acontecer, já estou fazendo aqui direto, ó, tá? Vai fazendo direto. E aí, ó, fatoramos esse número todo, né? Vocês vão contar aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, eu tenho 2 elevado à quarta, vezes 3 elevado a 1. Por que 3 elevado a 1? Porque o número 3 só tem uma vez. Qual é o macete? O macete é você pegar os expoentes, ó, por exemplo, 4, você vai fazer isso, ó, 4 mais 1 vai dar 5. Aqui eu tenho 1, você vai fazer 1 mais 1. Você sempre vai somar o expoente com uma unidade a mais. E aí eu tenho 5 e 2, né? Então eu tenho 5 e 2, eu vou pegar 5 vezes 2 e vou encontrar 10. Então eu tenho o quê? 10 divisores positivos, tá? Positivos. Se eu tenho 10 divisores positivos, eu tenho 10 divisores negativos, tá? Então, a gente não precisa fazer aquela conta toda ali de cima e a gente encontra todos os divisores de um número, tá? Seja ele número positivo ou negativo. Agora, uma questão aqui só para a gente finalizar a nossa aula, que já está bem extensa, já temos aí 40 minutos. Vamos lá. O número 1260 é divisível por 2? É divisível por 2, ó, termina em 0, é um número par. Então, ele é divisível por 2. Ele é divisível por 3? Vamos ver, ó. 1 mais 2 é 3, mais 6 é igual a 9, mais 0 é igual a 9. Então, ele também é divisível por 3.
E esse número 1260 é divisível por 5? É divisível por 5 também, porque ele termina em 0. E um número para ser divisível por 5 tem que terminar em 0 ou 5. Então, com isso, a gente finaliza mais uma aula do nosso curso. Espero que você esteja entendendo, aprendendo. E qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim. E até o nosso próximo vídeo, nossa próxima aula. Eu fui!